Cadê o Reinaldo? Tá no começo da live, mas a gente vai falar dele de novo aqui, porque o DCM falou sobre o Reinaldo lá numa live. Vamos ver juntos. A gente vai entrar um pouco mais aqui em Reinaldo Azevedo, que, segundo a extrema-direita, é um jornalista comunista, né? Reinaldo Azevedo é um jornalista comunista do portal Metrópolis. É uma coisa meio interessante. Mas o Reinaldo, evidentemente, é um cara que não é fascista, né? E para eles, o que não é fascista é comunista, já diria o Olavo de Carvalho, né? Sim. Tudo que não está do nosso lado é comunista, diria o Olavo de Obrigado, Carvalho. Vitória! Vamos ouvir aqui o Reinaldo. Vitória Pureza! Obrigado, Cassirene! Vambora, gente! Das redes sociais e até da imprensa, certas coisas vão ficando de lado. Por exemplo, devido ao processo legal. Vamos lá. No curso da investigação do escândalo do INSS, e não custa lembrar que quem determinou a investigação foi a Controladoria Geral da União, ministro Vinícius Carvalho, ministro do presidente Lula. Investigação conduzida pela Polícia Federal. Se descobriu que Fábio Luiz da Silva, o Lulinha, tinha tido contato com o tal careca do INSS, o sujeito que chefiava ali, um dos chefões do esquema de roubalheira do INSS. E quem fez a intermediação desse contato foi a empresária Roberta Luxinger. E já se sabia, obrigado, Marcelo! Desde o começo, que, na verdade, se envolvia um contato para criar uma empresa para, eventualmente, comercializar canabidiol no Brasil. Bom, talvez, então, na verdade, isso fosse ou um esquema para tentar esconder a roubalheira do INSS, que também envolveria o Lulinha, ou sei lá o quê. Bom, a vida desse rapaz foi girada de cabeça para baixo. Inclusive com quebra de sigilo, que circulou por aí, e não se encontrou nada. Então, vamos lá. A investigação que estava em curso era a roubalheira do INSS. No meio dessa investigação, aparece o nome do Fábio Luiz da Silva, da empresária Roberta Luxinger, que ficava aí nessa tentativa de comercializar canabidiol. O careca do INSS já tinha atuava no setor farmacêutico. Falta R$80, gente. Vambora. E ficou claro que o Lulinha nada tinha a ver, nem a Roberta Luxinger, com a roubalheira. E, de resto, o contato tinha acontecido antes de se saber que o careca era o careca. Bom dia, Gabi! Características, né? Não da calva, mas da roubalheira. E o tempo todo ficou circulando, olha lá, Lulinha vai ser pego, Lulinha vai ser pego, Lulinha vai ser pego. Insisto, há muito tempo se sabe dessa história do canabidiol. Mas tentavam a todo custo relacionar ao INSS. E não conseguiram. Desculpa, a investigação tem que ser arquivada. Mas aí houve uma mutação investigativa. Sim. E a Polícia Federal, então, sei lá, quem passou a investigar o possível tráfico de influência nessa história do canabidiol de uma empresa que nem sequer foi criada. E até agora ninguém disse o que há de dinheiro público aí. Mas o inquérito está aberto há 2 meses da eleição. Não tem como não considerar que o Mendonça está dando um presentaço ao Flávio Bolsonaro, eleitoral. Se vai dar resultado ou não, não sei. Enquanto isso, o Dark Horse cavalga por aí e nós não temos informação da apuração que está em curso. Não é? 62 milhões de reais, só para lembrar. É isso aí. Aí a fala de Reinaldo Azevedo, que na sua coluna ele vai ainda um pouco além e afirma, né, que não vai parar aí, não serão apenas 2 inquéritos, deve ir a 3 ou 4 inquéritos em relação a isso, né, Alessandro? E aí a gente deveria conversar um pouco agora sobre quando o Reinaldo diz o presente que o Mendonça dá para o Flávio Bolsonaro. O Reinaldo é um jornalista, tu tens formação jornalista. A extrema-direita diz que isso que o Reinaldo faz é antidemocrático, ele está fazendo uma suposição
de que o ministro do Supremo está na gaveta, como se fala no futebol gaúcho, o ministro do Supremo está amarrado ao Flávio Bolsonaro e que isso é uma acusação leviana, etc, etc. Isso é uma acusação leviana ou isso é uma interpretação jornalística dentro de um cenário eleitoral, meu caro? Muito bom, muito bom. Eu estava esperando isso de ti, essa pergunta. Olha só, o que acontece, Viaro? Acontece que o jornalismo nunca foi imparcial. A gente aprende que o jornalismo tem que ser imparcial, que tem que ouvir os dois lados. Essa investigação, ela mostra isso. A imprensa está usando um lado só. Então, por que não se investiga ou não se traz à tona? Se investigar, está se investigando o filme sobre o Bolsonaro, mas por que essas informações não são vazadas também? Ou por que a Polícia Federal ou a investigação em si não vem à tona, trazendo os meandros, como realmente está acontecendo? Como é que a imprensa se comporta em relação a isso? A imprensa, nesse momento, não interessa esse desgaste para o Flávio Bolsonaro. O grande problema é que o próprio Flávio se desgasta. Ele mesmo produz toda uma possibilidade de desgaste, né? Agora aqui meu cachorrinho aqui, que é a grande sacada da casa, ela vai ter um momento aí de que ela vai latir, né? Mas tudo bem. O Bolsonaro, esse filme sobre ele traz uma possibilidade muito grande de que os meios de comunicação também pudessem trazer à tona. Daí sim a gente poderia até ter um pouco de ingenuidade e acreditar no jornalismo. Mas não, isso não vai acontecer. O que vai acontecer nos próximos meses? Tá? Há 2 meses da eleição, nós vamos ver uma enxurrada de inquéritos, de possibilidades eleitoreiras, vindo de todos os lados. Porque a imprensa brasileira, ela é extremamente parcial. A imprensa brasileira, essa imprensa mais dura que a gente viu ali, o Globo, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, eles são conservadores, eles apoiaram a ditadura militar no Brasil. Então, o que eu vou esperar dessa imprensa? Se não uma visão parcial, mercadológica principal, tá, Viaro? Porque a questão hoje não é mais... hoje não, há um bom tempo, né? Não é a questão social, não é a questão comportamental, não, a questão é econômica. Todos esses veículos de comunicação, eles se comportam da forma como anda a carruagem economicamente. Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver, sim, uma batalha contra a candidatura do presidente Lula até o último dia, até o último minuto em que as urnas forem encerradas. O que a gente está vendo realmente é o papel totalmente de antisserviço, ante qualquer informação que a imprensa brasileira, essa imprensa mais conservadora, está fazendo. Difícil. Muito. E o Mendonça, na verdade, segundo o Azevedo, ele criou uma polícia clandestina. Foram essas aspas que o Azevedo usou e violou a cadeia de custódia das provas, além de apontar que a imprensa trata Mendonça com leniência, diferentemente do que fez com Dias Toffoli. São as comparações que o Reinaldo traz, né? A imprensa colocando essas manchetes, quando era o Dias Toffoli, lá o rolo todo que teve do sítio e coisa, isso tudo do Dias Toffoli era manchetes depreciativas, e o Azevedo parece que é o nosso ministro para a grande mídia, né? Sim. A suspeita do Reinaldo é que os inquéritos têm única e exclusivamente motivação eleitoral a menos de 2 meses das eleições. E aí eu quero trazer aqui alguns trechos da coluna do Reinaldo Azevedo no Metrópolis. Ele diz assim, primeiramente, ele diz, André Mendonça decidiu abrir um inquérito contra Lulinha, deve abrir outros. Mais uma trilha da mutação investigativa, essa filha temporã do lavajatismo. Começa se investigando. Se não der certo, vamos investigar as outras alternativas, B, C e D. Quem sabe em algum momento se pegue o peixe. Acho que não dará em nada. E é muito provável que já se saiba disso. Não fosse as eleições, daqui a 2 meses, nada existiria. Mas quem investiga? Ele próprio. É o investigador e também o juiz da causa. Mas faz ainda o controle externo da Polícia Federal, papel que cabe ao Ministério Público. Vamos pensar, diz o Reinaldo,
Ou bem o Rodrigues é investigado pelo Ministério Público Federal, no caso a PGR, ou pela própria Polícia Federal, a menos que Mendonça tenha sua estrutura particular de apuração. E nesse caso estamos falando de uma polícia clandestina conduzida por um ministro do Supremo. Depois, eu quero trazer só mais um trecho que ele diz assim: jornalismo deveria ter a deusa primitiva Mnemosine como sua patronesse, refiro-me à memória, e não a simpática peixinha Dory de Procurando Nemo, aquela que vivia no presente eterno. Sérgio Moro caiu 2 dias depois de Jair Bolsonaro deixar claro numa reunião ministerial que iria sim ter o controle da PF, e o demitido deu inúmeras entrevistas acusando a interferência. Cara, e aí tu pega Estadão, Folha e o Globo simplesmente louvando, manchetes laudatórias. Sim. Né? E aí? Cara, olha só, Vero, isso a gente fica se perguntando como é que chegou a isso, né? Como é que nós permitimos isso chegar a esse patamar, né? E eu tenho uma motivação ainda muito clara, que nós estamos lidando com a verdade, a gente tenta lidar da forma mais honesta possível com a informação, com a possibilidade de falar coisas que tenham nexo, que tenham uma conjuntura, mas esses caras não estão preocupados com isso, porque não se precisa mais dessa preocupação. O Reinaldo, quando ele estava falando, atrás dele tinha uma imagem, uma pequena foto da Hannah Arendt. Tá? 70, gente. Uma das mulheres mais incríveis da filosofia, da política, escreveu livros que são mesmo hoje extremamente atuais e necessários para a gente pensar o mundo. Tá? E uma das coisas que a Hannah Arendt trazia, que era muito claro, é a memória. A partir do momento que nós não temos memória, ou melhor ainda, não temos historicidade, há grande possibilidade de nós cairmos nessas valas de superficialidade, de acreditar na imprensa, mesmo sendo uma imprensa conservadora como essa que nós temos. Tem um livro que um português que eu gosto bastante, chamado Walter Hugo Mãe, lançou agora há poucos dias, chamado O Século dos Imbecis, que é esse livro aqui. Estou louco para ler. Ele é muito interessante, porque, de uma forma de fábula, ele vai mostrar como nós chegamos a esse século esse tempo em que os imbecis arrumam o tempo todo espaço para degradar o humanismo. Então, o que o Mendonça está fazendo nesse aspecto mesmo que ele saiba, que é o que o Reinaldo traz, que ele saiba que isso não vai dar em nada. Mas são 2 meses da eleição. Em 2 meses da eleição, um inquérito atrás do outro desgasta por muito a imagem do próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Desgasta porque o cara é filho dele. Desgasta porque tem uma acusação que... Olha, a questão eles vão aplicar, sim, esse discurso, e essa narrativa já foi comprada pelos maiores... Bom dia, Lia Sérgia! Essa é a grande sacada. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV, eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!